Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E eu sei que provações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Lava os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O texto bíblico diz o seguinte, olha só o que diz a Bíblia. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Isso está escrito em João, nesse mesmo livro, capítulo 17, verso 17. E a Bíblia, como é a palavra de Deus, somente a palavra. Isso foi um princípio da reforma protestante. Isso foi um princípio que somente as Escrituras e totalmente as Escrituras. Isso foi pregado por Lutero, pelos calvinistas,
pelos valdenses, pelos adventistas tem sido pregado, que a palavra de Deus, irmãos, total e somente ela é inspirada por Deus, ela é útil, como diz Paulo em Timóteo, ele fala a Timóteo em uma de suas epístolas, para ensinar, para corrigir, para educar, para salvar. Então a palavra de Deus, somente ela, totalmente as Escrituras, tem nos ensinado. Isso foi o princípio da reforma no século XVI. Estudamos a semana passada, né, sobre a coragem de homens e mulheres como valdenses, que através da palavra de Deus iluminaram o planeta Terra, né, e jogaram por terra as mentiras que a igreja dominante da época, portanto a igreja de Roma, né, que tinha colocado a tradição, o tradicionalismo acima das escrituras sagradas. Eu volto a dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está adorando a Deus aqui na igreja e no virtual, que nós não podemos ser guiados por mente humana, não podemos ser guiados por conjecturas, por tradições vãs. Nós devemos ser guiados totalmente e somente pelas Escrituras sagradas. E o interessante é que havia uma verdade presente nos dias de Martinho Lutero. E essa verdade presente, ela também existe nos dias de hoje, não é? No entanto, assim como os oponentes de Martinho Lutero, o grande monge alemão, católico, a maioria das pessoas hoje na atualidade não deseja conhecer a verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer conhecer a palavra de Deus. Tem até a desculpa, né? Algumas delas têm aquela desculpa de dizer, não, eu estou bem, porque eu não quero conhecer a verdade, porque se eu conhecer a verdade, eu posso piorar a situação. Ah, meu irmão, não vá por aí, não. Eu já conheci gente assim, viu? Que prefere não conhecer a verdade para não se sentir depois culpada. Meu amigo, minha irmã, cedo ou tarde, você vai conhecer a verdade, tá? Tarde ou cedo, um dia ou amanhã, ou depois da manhã, um dia você vai encontrar a verdade. Se você não encontrar a verdade vai lhe encontrar, meu irmão. Não precisa agora estar esquivando do que é certo, porque a verdade, ela um dia vai chegar, e quando ela chegar, se prepare. Ore a Deus para que você seja sincero o suficiente para dizer assim, Senhor, eu quero conhecer essa verdade. E essa verdade, que ela me liberte do erro. Meu irmão, minha irmã, esse mesmo livro, essas palavras foram ditas por Jesus. João 2:32, que é o verso áureo, ou verso texto da mensagem de hoje, né? Lá nesse mesmo livro diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é quem liberta. A sua palavra é a verdade. Jesus também, ele diz lá em João 14, verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salmo 119, 142 diz também que a lei de Deus é a verdade. O próprio Espírito é a verdade. João disse isso no capítulo 8, né? O Espírito da verdade. Então, nós temos aqui 5 verdades que vão nos encontrar cedo ou tarde. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, logo a Trindade é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade e a lei de Deus é a verdade. Olha as colunas, olhe bem as colunas da poderosa verdade de Deus estão aqui. Então, os reformadores, né, os valdenses, John Hus, John Wycliffe, que foi o primeiro, a estrela da manhã da reforma, Martinho Lutero, que eu vou agora me demorar um pouquinho nele, né? Esses homens e mulheres de Deus, eles foram libertos por Jesus, por Deus,
pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade, pela lei da verdade. Então, nos dias de hoje, não tem desculpa. As pessoas não querem, desejam, não querem ouvir, não querem desejar a palavra de Deus, mas cedo ou tarde, repito a frase, elas vão encontrar a verdade. Aqueles que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores. Eu estou dizendo isso, que nós não precisamos ter medo, né? Quando pregarmos a palavra de Deus, a verdade, não devemos ter medo, pensando o seguinte: o pessoal não vai aceitar bem a gente, o pessoal vai xingar a gente, vai falar que a gente é antiquado, a gente é do passado, a gente não tem a verdade presente, a gente está na contramão do mundo, o mundo tá vindo de lá para cá e a gente está de cá para lá. Quer dizer, lembre-se de uma coisa: não tema. Leve a verdade como ela é, porque aqui nesse livro, página 64, do Grande Conflito, diz que nós que apresentamos a verdade para esta época, não devemos esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os nossos primeiros reformadores. Por falar nos primeiros reformadores, um grande homem da Alemanha, um homem estudante, exímio da lei, ele começou a ter contato com a palavra de Deus na Alemanha. E os motivos da reforma protestante na Alemanha são vários. Os motivos são diversos. E esse homem chamado Martinho Lutero, ele fez algo impressionante na época, no século XVI. E essa obra da reforma, né, ela não foi o resultado de uma loucura por parte do grande reformador Martinho Lutero. Algumas pessoas diziam que Martinho Lutero era desequilibrado. Não, irmãos. Essa obra de reformar, essa obra de mudança foi um movimento cuja finalidade era devolver, sabe o quê? As palavras de Deus, as sagradas escrituras ao povo e denunciar a corrupção da verdade pelo clero da igreja dominante. Lembrando que a igreja dominante era a igreja católica romana. Porém, não foi um propósito previamente estudado por Martinho Lutero realizar essa façanha. Ele não queria, sob hipótese alguma, sair da igreja católica. Martinho Lutero era um homem sincero e ele não queria sair, era sonho dele. Na verdade, o pai dele não queria, mas ele forçou a barra contra a vontade do seu próprio pai e quis ser padre, e quis ser um homem de Deus. Até aí, nada de errado, né? Eu também queria ser padre um dia. Sérgio, você está rindo aí, mas eu tinha vontade, um homem de Deus, alguém que estuda a palavra de Deus, alguém que vive somente pela palavra de Deus, do Evangelho. É lindo, é bonito. Então Martinho Lutero, ele não queria realizar essa grande façanha de sair da igreja dominante e fazer o que fez, vocês conhecem, ele rachou, meu amigo, a igreja romana. Tudo o que ele desejava fazer era apenas ensinar a recém-descoberta. Como assim, pastor? A palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus, Martinho Lutero, ele teve contato, quando ele foi estudar a palavra de Deus, ele descobriu algo impressionante. Ele viu a palavra de Deus acorrentada, como você vê aí na imagem, talvez você que está nos assistindo e esteja vendo aí a figura, uma Bíblia acorrentada. Justamente, ele viu essa Bíblia e viu por que essa Bíblia está acorrentada. Curioso, tirou as correntes da Bíblia e começou a abrir a Bíblia.
começou a folhear as Escrituras e de repente ele descobriu algo magnífico que norteou sua vida e mudou a história da igreja. Essa obra de reforma foi fantástica. E Lutero era um legítimo filho da Igreja Católica. Antes de estudar a Bíblia, sabe como é que Lutero enxergava Deus? Como muitos de nós enxergávamos a Deus antes. Como um Deus tirano, né? Como Deus cruel. Então, ele começou a pensar, porque ele enxergava, antes de estudar acurada e profusamente as Sagradas Escrituras, Lutero via Deus como um Deus injusto. E para que... com licença, eu vou pegar outro microfone, tá ok? Desculpa, esse começou a dar defeito aqui, às vezes acontece, mas é assim mesmo. Vamos lá, voltando aqui. Então Lutero, antes de abrir a Bíblia, ele enxergava Deus como um ser desumano, vamos dizer assim, apesar de ser divino. Um ser insensível às necessidades da humanidade. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele viu algo diferente. Como é que ele enxergava a Deus e como é que ele tentava negociar com Deus algo tão santo, tão sagrado, que é a santidade, a santificação. Mais ou menos assim. Lutero, ele tinha que fazer alguma coisa para Deus ser aplacado, a ira de Deus ser aplacada. Assim como a igreja dominante ensinava, você para encontrar Deus, você precisa pagar um alto preço. Era autoflagelo, era se autoflagelar, isso mesmo, bater em seu próprio corpo. É interessante que as pessoas pegam um texto na Bíblia, não entendem o seu contexto, aí formam um pretexto, né? Pois é, o próprio Paulo diz que a gente tem que esmurrar o corpo. Na verdade, ele está se referindo, esmurrar a nossa malignidade, o DNA que existe dentro de nós, que é a natureza pecaminosa que existe dentro de mim, que existe no nosso DNA. Então, o fato de Paulo dizer que a gente tem que lutar contra a carne, gente, não, contra o espírito do mal, é isso, não contra a carne, contra a carnalidade, é isso que ele quis dizer, é contra a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Isso não é maltratar o corpo que ele diz ser o templo, o próprio Paulo diz, o templo do Espírito Santo. Então, quando ele fala que a gente tem que esmurrar o corpo, esmurrar a alma, esmurrar a vida, é a natureza pecaminosa que nós herdamos quando nós nascemos neste planeta, como pecador, como pecadora. Então, Lutero e os demais irmãos da igreja dominante acreditavam que para alcançarem o céu, eles deviam praticar algumas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação, ela não depende das obras. Paulo diz que o justo viverá pela fé. Acreditem, Lutero leu esse texto. É claro que ele dependeu de amigos, né? Nós precisamos de amigos, e amigos, acima de tudo, nos ajudam, nos aproximam de Deus, ou podem também nos prejudicar, nos afastar de Deus. Então, Lutero pensava, assim como os irmãos de sua crença anterior, da sua igreja dominante, que para adorar a Deus eu precisava dar alguma coisa de mim, de nós. Nós não precisamos pagar para receber a bênção de Deus. Nós não precisamos mesmo dizimar para Deus ser favorável a nós, nem ofertar dinheiro para Deus ser beneficente conosco, né? Ser caridoso conosco e nos abençoar. Não, isso não existe essa troca, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não deve obedecer a palavra dele. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer o bem sem olhar a quem. Isso não quer dizer que nós não devemos obedecer a sua lei de amor, que é a própria verdade. Das 5 colunas, a última, a lei de Deus é verdade também.
não é? Então, Lutero pensava desse jeito, assim como muita gente hoje no século 21, em nossos dias, 14 de maio de 2023, né, pensa a mesma coisa, que para alcançar a glória de Deus, a graça de Deus, a vida eterna, eu preciso pagar alguma coisa. Só que ele amava estudar a palavra de Deus. E isso foi, sabe, o divisor de águas na vida do reformador. Ele levava uma vida muito rígida. Tentando então dominar os males da sua natureza. Ele começava a fazer jejuns, vigílias e começava a se açoitar, se autoflagelar. Até que um dia ele aprendeu com um amigo chamado Staupitz a tirar os olhos do eu e se concentrar em Jesus. O que é tirar os olhos do eu, meu irmão? É justamente isso. Ele jejuava, mas se sentia infeliz. Ele se autoflagelava, se açoitava, fazia vigílias e se sentia infeliz. Buscava a Deus, mas se sentia muito distante de Deus. Até um dia que o seu amigo chegou para ele e deu um conselho: entregue-se a Jesus, Lutero. Entregue sua vida a Jesus. A vida eterna é através dele, o melhor amigo, o seu irmão mais velho, o nosso Deus. Entregue-se completamente. E ele, irmãos, se entregou completamente a Jesus. E daquele dia em diante, a vida de Lutero foi outra. No entanto, ele sofreu grande decepção quando foi fazer uma visita à santa cidade de Roma. Alguns pensavam que eu ia dizer Jerusalém. Pois é, ele foi até Roma e ele ficou surpreso, né, quando observou o esplendor e o luxo que viu ali em Roma. Ele viu alguns males em meio ao clero, em meio aos religiosos. Ele ouviu piadas indecentes feitas pelos oficiais da Igreja Católica. Ele viu o terrível vocabulário baixo usado até mesmo durante a santa, que eles chamavam de missa, e até hoje chamam de santa missa. Ele viu ali em Roma, na sua visita, intemperança, imoralidade. Ele viu tudo isso. Aí ele começou a escalar uma escada chamada de escada de Pilatos. E ele começou a escalar. Um detalhe na história: a escada de Pilatos fica onde? Lá em Jerusalém. A igreja a católica romana diz que por um milagre essa igreja foi transportada. Algo milagroso. A estrada de Pilatos foi transportada da cidade de Jerusalém até Roma. Aí sabe o que ele fez? Ele, como bom católico, ele começou a escalar em sua penitência. Como eu disse, ele era infeliz. Ele procurava fazer algumas coisas como autoflagelo, repito, jejuns, vigílias, e também escalava às vezes de joelhos algumas escadas, dentre elas essa milagrosa escada que desapareceu lá virtualmente e depois literalmente lá de Jerusalém apareceu em Roma, e ele ali junto com os outros fiéis da igreja romana, ele começou a escalar aquela íngreme escada, ladeira acima, né? E olha, detalhe, de joelhos. Quando ele estava escalando aquela escada, ele tinha lido na Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 17, né? E ele recebeu uma voz dizendo, como refletindo o texto que ele já havia lido: o justo viverá pela fé. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, irmãos, ele se levantou, que estava de joelhos, horrorizado. Ele estava envergonhado por confiar nas obras humanas para a salvação. Mudou a vida de Lutero. Então ele afastou o rosto de Roma. A partir daí, a separação cresceu até ele encerrar toda e qualquer conexão com a igreja papal.
Coisa séria, né, irmãos? Aí vem o conflito, né? Sempre há um conflito entre a verdade e o erro. Ainda que fosse leal, né, às Escrituras Sagradas, a sua confissão, melhor dizendo, Lutero, ele foi fiel, irmãos. Com certeza a palavra de Deus. E ele continuou assim, ó. Mesmo depois de adquirir o título de doutor em divindade, ele continuou sendo da igreja romana. Continuou firme, forte, mas sempre, como diz a palavra de Deus, há um conflito entre o erro e a verdade. Jesus, vale lembrar esse texto, né? Disse o seguinte: eu não vim trazer paz a esta terra, eu vim trazer espada. Logo, os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Tem pessoas da própria família que, por exemplo, alguém se converte ao cristianismo, os outros familiares se revoltam contra essa pessoa, não é verdade? Porque a pessoa escolheu servir a verdade do Salvador, Jesus Cristo. Isso está escrito, é uma profecia. Jesus falou isso nitidamente, que veio trazer espada. É nesse contexto que Jesus falou que veio trazer espada. Então, uma das razões pelas quais Lutero protestou, agora ele começa a ler mais as Escrituras e ele começa a protestar contra a própria igreja dominante, a qual fazia parte. Ele protestou, por quê? Porque a sua própria igreja colocou a graça de Deus à venda. Gente, não se vende a graça. E o interessante é que não era barato não, viu? Vendia a graça e caríssima, a fim de atender as chamadas da construção. Eu já mencionei isso aqui, da Basílica de São Pedro, lá hoje no Vaticano, um dos países do planeta. Lançou mão então da venda de indulgências. Para isso, enviaram o Tetzel à Alemanha, um frade, alguém que foi encarregado para ser o inquisidor e ao mesmo tempo o vendedor das famigeradas indulgências. E olha só, o que é indulgência, pastor? Né? O que é indulgência? É um certificado, é uma carta, né, de perdão. Olha só que arrogância. Essa carta fazia com que o indivíduo fosse perdoado dos seus pecados. Eu já falei, repito, pecados passados, pecados presentes e pecados que ainda aconteceriam, pecados no futuro. E mais uma coisa, hein? E mais uma coisa, se alguém tivesse no purgatório, uma amiga nossa, um amigo nosso, um irmão meu, um irmão teu, e tivesse no purgatório, ou seja, uma falsa doutrina da igreja romana, que é o purgatório, porque quando alguém morre, gente, morre. Tem gente que crê na imortalidade incondicional da alma. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é imortalidade condicional, depende da ressurreição. Então, os que são imortalistas acreditam de várias formas que quando alguém morre, se for ruim, vai direto para o inferno. Se for bom, vai para o céu. Se for mais ou menos, nem bom nem ruim, vai para o purgatório. Aí a indulgência entra em cena. Eu tenho alguém da minha família ou alguém, amigo meu próximo, que está no purgatório, no lugar intermediário. Naquela época, no século XVI, na Idade Escura, a igreja romana começou a vender indulgência. E a indulgência era para quê? Para perdoar. Certificado para perdoar os pecados meus passados, os pecados meus presentes, os pecados meus futuros, e também que serviria para pagar pelos pecados do nosso amigo que tivesse, ou irmão, que tivesse no purgatório, e de lá, ele, por causa das nossas indulgências aqui na terra, ele sairia e trilharia um caminho rumo ao paraíso. Isso é uma vergonha. Eu lamento ter que falar isso. O Papa João Paulo II, ainda vivo, em cadeia internacional, pelas mídias internacionais, precisou pedir perdão em público
pela Santa Inquisição, na Idade Média, que de santa só tem um nome. Então, eu não estou falando anedota e não estou falando besteira aqui não. Eu estou falando algo palpável, algo que foi praticado pela Igreja Católica Romana no século XVI. Repito, e que os irmãos e meus irmãos, que são filhos do mesmo Deus que eu sirvo, os irmãos católicos, não tem nada a ver com o que a Igreja Católica fez no passado. Mas que seja dito a verdade com amor. E com amor no meu coração eu digo para você, meu irmão, Lutero, ele foi um divisor de águas, e ele mostrou contundentemente sua posição contra os erros da Igreja Católica no século XVI. E um desses erros foi a doutrina do purgatório, a doutrina do tormento eterno, a doutrina do domingo, a doutrina de adoração de imagens de escultura, como eu já mencionei em capítulos anteriores, a doutrina das indulgências. E outra, o dinheiro serviria para pagar as suas culpas do passado, do presente e do futuro, e também nem precisaria o indivíduo se arrepender dos seus pecados, o dinheiro seria suficiente para tudo. Uau! Que chocante, pastor, é chocante, é triste falar isso, mas está na Bíblia. Os inimigos do homem seriam os inimigos da sua própria casa. É triste falar isso, mas está escrito na história. E outra coisa, gente, sem arrependimento, você sabe que Deus ele está disposto a perdoar você, está disposto a perdoar a mim, a todos nós, mas a gente só pode ser perdoado ou perdoada se a gente se arrepender dos pecados que a gente cometeu, obviamente. Então esse frade, mensageiro do Satanás, Tetzel, olha o nome do indivíduo, ele garantia aos seus ouvintes que as indulgências tinham o poder para salvar os mortos. E no momento em que o dinheiro tilintasse no fundo da mala, a alma pela qual o indivíduo pagaria sairia de purgatório e trilharia o caminho para a eternidade. Isso é uma vergonha. E, gente, muita gente caía nessa mentira do diabo. Caía, infelizmente, nessa doutrina terrível de Satanás. Então Lutero, ele começou a despertar a consciência do povo, explicando que o pecado, gente, é profundamente ofensivo a Deus. Então ele começou a esboçar o que Paulo havia dito, que o justo viveria pela fé, não por obras para que ninguém pudesse se gloriar. Lutero começou a explicar esses textos do apóstolo Paulo, dizendo que não podemos reduzir, sob hipótese alguma, a culpa ou evitar o castigo pelas nossas próprias obras. Ou seja, vamos aprender algo aqui interessante hoje. A salvação, vamos lá, letra A, letra B e letra C. Responde para mim, você que está no chat ao vivo, e responde você aqui que está no presencial, aqui na Igreja da Posse, em Petrópolis. Letra A salvação é unicamente pela fé, ou seja, pela graça. Letra B, a salvação ela é pelas obras. Letra C, a salvação é pela fé mais obras, ou graça mais obras. Já anotou aí? Anota aí, vai, coloca aí no chat. Letra A salvação é unicamente pela graça. Se você achar que é pela graça, coloque pela graça. Letra B, a salvação ela é pelas obras. Letra B, se você acha, coloca aí, pelas obras. Ou a salvação é pela fé ou graça mais obras. Coloca a letra C, pela fé ou graça mais obras. Quer que eu dê a resposta para você? Eu vou dar a resposta na Bíblia. O justo viverá unicamente pela fé. Somos salvos, letra A, pela graça. Somos justificados pela fé, irmãos. Seremos julgados pelas obras, mas nós não seremos salvos pelas obras, nem seremos salvos pela fé mais obras. Seremos unicamente salvos pela fé. Seremos unicamente salvos pela graça, só pela graça. Amém? Então é o seguinte, assim como, pastor, então se eu sou salvo pela graça, eu não preciso guardar a lei de Deus? Eu não falei isso. E nem Cristo falou isso. Vocês lembram, para resumir a história e indo para a parte final, para resumir,
Vocês lembram que no capítulo 8 de João, esse mesmo João que nós acabamos de ler, o capítulo 8 tem a história da mulher que havia sido pega em flagrante adultério, né? Há quem diga que foi Maria Madalena. Eu não disse que é Maria Madalena, mas era uma mulher adúltera. A Bíblia não fala o nome dela. Mas essa mulher tinha sido infiel ao seu marido, ou sei lá, ela era infiel, cometeu adultério. O importante é que a Bíblia diz que pegaram-na em flagrante. Agora interessante, pegaram-na em flagrante, mas não pegaram o adúltero, né? Só a adúltera. Ai, coitada da mulher. A mulher foi levada de forma terrível para Jesus, e a mulher chegou até Jesus puxada pelos cabelos, como uma prostituta que era, meretriz que era, mas como um animal que não era. Chegando lá, Jesus simplesmente diz assim, porque os fariseus instigaram Jesus a responder. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés diz que tais devem ser apedrejadas. O que o Senhor diz? Olha o que, né? Jesus ficou calado, ele se abaixou e começou a escrever. Há quem diga que Jesus começou a escrever os pecados de cada um dos acusadores. Quando Jesus se levanta, aí Jesus fala: quem nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. O que é que vocês acham que aconteceu? A própria Bíblia diz no capítulo 8 de João. Todo mundo sacudiu a pedra, não na mulher, mas no chão, porque todo mundo estava com problema, estava com pecado, todo mundo era pecador. Aí Jesus, agora só ele e a mulher, ele disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? O que foi que a mulher respondeu? Ninguém te condenou? Aí a mulher olhou para trás, não viu mais ninguém, só viu Jesus. Ela olhou para Jesus e disse assim, ó: ninguém, Senhor. Jesus olhou para ela e disse: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Quem é Jesus para dizer isso? A graça encarnada de Deus. A graça visível estava diante da mulher. A graça chamada Jesus estava ali, e a graça chegou para a pecadora. Ele era o único ser no universo que tinha propriedade e poderia dizer assim, ó: você é pecadora e está condenada. Ele era o único a dizer isso, porque ele é Deus, era e continuará sendo. Mas o que foi que ele disse? Eu não te condeno, a minha graça pode ir contigo. Mas se parasse por aí, teria um problema para os legalistas principalmente. Mas não parou por aí. Jesus olhou com compaixão para os olhos da mulher, no rosto dela, e disse assim: vá e não peque mais. Entendeu? Mas pastor, então se a salvação é unicamente pela graça, por que eu preciso guardar as obras, ou fazer coisas boas, ou guardar a lei de Deus? Por quê? Lembre de uma coisa: quem ama a Jesus, guarda o que Jesus pede. Quem é amigo de Jesus, obedece o que Jesus manda. É isso mesmo, as obras boas não são a causa da salvação pregada lá pelos católicos na época da Reforma, na época da Idade Escura. As boas obras, a obediência à lei de Deus, não são ou não é a causa para a nossa salvação, mas o resultado de quem foi salvo por Jesus. Então, como o próprio Martinho Lutero disse, eu repito, vou replicar o que ele falou: Deus precisa de nossas boas obras, igreja? Sim ou não? Estou falando para os anjos também aqui. Sim ou não? Deus precisa de nossas boas obras? Sim ou não? Irmãos, que eu estou falando para você aí no chat, Deus precisa de nossas boas obras? Fala, sim ou não? Fala. Não. Os nossos irmãos é que precisam. Então vai e faça boas obras. Mas faça boas obras não é para se salvar. Faça boas obras porque você encontrou a graça. E quando eu tenho a graça de Jesus, sabe o que vai acontecer comigo? Eu pratico
as obras de Deus em minha vida. Então, se a gente é salvo pela graça, por que Deus requer nossas boas obras? Na verdade, as boas obras que nós praticamos, vêm sabe de onde? Do Pai do céu, do Espírito da luz, de Cristo Jesus. Até as boas obras que eu faço, mesmo que eu tenha a intenção de um dia ser melhor, mesmo que eu tenha a intenção de ser visto e aplaudido por meus irmãos, mesmo que eu tenha a intenção de ser salvo, as boas obras que eu pratico são boas obras que vêm de Deus através de mim, para benefício de meu irmão. Então, não tem essa de dar um jeitinho para a salvação, não tem essa de ajeitar o plano da salvação, ou seja, dar uma forcinha para Deus me salvar por obras meritórias. E na Idade Média isso era uma peste. Na Idade Média, eles pregavam isso para a salvação, teria que dar dinheiro, teria que pagar pelos pecados passados, presentes e futuros, pagar indulgências e cartas de salvação, de libertação espiritual. Não, irmãos, graças a Jesus Cristo, que nós estamos salvos por Ele, e a salvação que Ele nos proporciona serve para nos dar a vida eterna. Aí Lutero começou a despertar a consciência do povo, explicando que esse pecado é profundamente ofensivo a Deus, que não podemos reduzir a culpa ou evitar o castigo pelas nossas próprias obras. Apenas, irmão, irmã, o arrependimento diante de Deus e a fé em Cristo são capazes de salvar o pecador. Tem gente que dá dinheiro para pastor, tem gente que dá dinheiro para papa, tem gente que dá dinheiro para padre, tem gente que dá dinheiro para ancião, tem gente que compra os irmãos pensando assim: eu não preciso evangelizar não, eu dou o meu dinheiro. Não, meu irmão, você quando é salvo, você é salvo para a missão. Deus quer lhe salvar para salvar outros, abençoar você para abençoar outros. Não se esquive, não hesite de pregar o evangelho. E tem gente que faz isso com uma boa intenção, e mais ainda, vai ter muita gente com boa intenção no inferno. Tem gente que compra muitas pessoas com dinheiro, pensando que Deus vai aplacar a sua ira. É paganismo puro, é paganismo puro. Aí Lutero chamou a atenção. Lutero viu na Bíblia que a salvação era pela fé, a justiça é pela fé, a vida eterna é pela graça, e por isso, na festa de todos os santos, Lutero se uniu à multidão, lá no meio lá, na festa de todos os santos, uma festa muito famosa até hoje em todos os países do globo, né? Países que eu digo católicos, países cristãos, né? Ele então, no meio de todo mundo ele se infiltrou, aí ele se uniu à multidão e afixou a linda, vocês conhecem a chamada, na porta do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou as 95 teses contra as indulgências. Essas 95 teses começaram a se espalhar, não somente na Alemanha, mas por todos os outros países da própria Europa, e eram lidas em toda parte. Os argumentos mostravam que Deus nunca havia confiado ao Papa, nem a homem nenhum, pastor, bispo, rabino, o poder de perdoar pecados e remover a pena. Dentre outras, as 95 teses ensinavam que nenhum ser humano, quer seja guru, religioso, líder, etc., tem o poder de perdoar pecados passados, presentes e futuros, mesmo sem arrependimento. E ele fez isso, afixou em Wittenberg, lá no castelo da igreja de Wittenberg, essas 95 teses que mostravam com clareza que Deus concede livramento através de sua graça a todo aquele que busca a Deus em arrependimento. Irmãos, diferente de muitos hoje pensam, né? Lutero não despertava
os membros da fé católica. E não detestava, ele não tinha ódio dos irmãos, mas ele desejava libertá-los dos erros doutrinais impostos pela própria igreja de Roma. Aí muitos católicos romanos, conforme a história, devotos, leram essas 95 teses com muita alegria. Por quê? Porque, tadinhos, eles quase não tinham dinheiro, e o dinheiro que tinham, iam tudo para o gasofilácio de Roma, com um objetivo diferente. Eles iam pela fé e colocavam seu dinheirinho ali para libertar-se da culpa sua e da culpa dos seus que estavam no purgatório. Aí, muitos católicos faziam isso, reconhecendo nessas palavras das 95 teses que Deus tinha outro plano para salvar a humanidade. Sentiam que o Senhor havia começado a agir para deter a crescente maré de corrupção proveniente de Roma. Até os príncipes e magistrados se alegravam em segredo, porque um limite estava sendo colocado sobre o poder arrogante que negava o direito de apelar às decisões. Fantástico, sensacional. Então, o grande reformador Martinho Lutero passou por muitas angústias. Isso mesmo, meu irmão, não foi fácil para aquele homem, pois ele não tinha vontade, não fazia parte de sua índole. Ele não queria se levantar contra o papado, contra a igreja católica, não era seu objetivo. Mas, irmãos, o que ele fez foi por dever de consciência. Ele não podia, nem eu, nem você, nós não podemos ir contra a nossa consciência. Quando o núncio papal foi enviado por Roma, ele deveria acusar Lutero e prender Lutero sem qualquer demora, e amaldiçoar e também expulsar o varão ou qualquer um que tivesse ligação com ele, com exceção do imperador. Aí Lutero, vocês conhecem a história, para resumir e para terminar o tema dessa noite, Lutero deveria se submeter ao julgamento que ocorreria em Augsburgo. Enquanto fazia o caminho a pé, os seus amigos imploravam para que ele não fosse. Então, ele se assemelhou ao profeta Jeremias, homem de lutas e contendas, porém feliz, alegre, destemido, resoluto, como todo aquele que deseja proclamar a palavra de Cristo no mundo. Lutero expressou a alegria de esperar a morte a qualquer momento por Jesus Cristo. Aí o embaixador papal, mostrando uma afetada simpatia, exigiu que Lutero se retratasse. Pediu para que Lutero, a pedido do Papa, foi embaixador do Papa, para dizer para Lutero que ele deveria voltar atrás e não falar o que ele estava falando, não dizer que a salvação era pela fé, não dizer que a salvação era unicamente pela graça, e que ele renunciasse todas as suas ideias de heresia. Aí o reformador, depois de expressar o seu apreço pela Igreja Católica, falou sobre o seu desejo de conhecer a verdade, irmãos, e responder qualquer questão e se submeter suas doutrinas ao arbítrio das principais universidades. Então ele também protestou contra a exigência do cardeal de se retratar sem ficar comprovado que estava errado. Tudo que ouviu foi: o cardeal chegou para ele e disse, o embaixador: retrate-se, Lutero, retrate-se, Lutero. Depois de apontar para as palavras de Deus, Lutero conseguiu permissão relutante de apresentar sua resposta por escrito. Aí, na audiência seguinte, o reformador fez uma exposição bíblica dos seus ensinos, mas o cardeal jogou o documento de lado e desconsiderou. Então Lutero o enfrentou no próprio terreno do cardeal, usando as tradições e os ensinos da igreja, derrotando por completo os seus argumentos. Para a sua segurança, Lutero deixou Augsburgo e foi rapidamente justamente para Wittenberg. Aí Frederico, eleitor da Saxônia, recebeu a sua carta
do representante papal denunciando Lutero e exigindo que o seu envio a Roma. Eles queriam matar Lutero. Mas Frederico se posicionou ao lado do reformador. Ou seja, Deus estava guiando a vida de Lutero e protegendo a vida de Lutero. Até então, Lutero estava apenas parcialmente convertido ainda dos ensinos de Roma, quando ele, entre os anos de 1520 a 1521, ele se convenceu pelas Escrituras Sagradas que o papado representa o anticristo de 2 Tessalonicenses, a ponta pequena de Daniel, do capítulo 7 de Daniel, e a besta do Apocalipse que sai do mar. Ele chamou o Papa de besta, anticristo e o homem do pecado, o qual se refere o apóstolo Paulo, que eu já falei em alguns capítulos anteriores. Então, ele chamou o papado de anticristo, que significa todo aquele que é contra Cristo, ou aquele que está ao lado de Cristo. Como assim? Essa é a expressão no original, né? No original grego, que quer dizer aquele que é contra Cristo e aquele que está ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo, entre aspas. Esse ao lado de Cristo é aquele que substitui Cristo. Entendeu? Se coloca em pé de igualdade. Essa é a expressão no original grego. Alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo. Aí ele passou por uma tremenda crise. A história diz que o Papa promulgou um decreto ameaçando o próprio monge Lutero de excomunhão, caso ele não se retratasse. Mas sabe o que foi que ele disse? Olha o que Lutero falou: desprezo, não o considero o representante de Cristo entre Deus e o homem. E o ataco por ser ímpio e falso. Gente, a gente precisa ser como Lutero. Eu queria 10% da coragem de Martinho Lutero. Ele continua dizendo: é Cristo que nele está condenado. Já sinto mais liberdade no coração, pois sei afinal que o Papa é o anticristo e que seu trono é o do próprio Satanás. Depois disso, Lutero queimou o edito papal. Ih, rapaz, deve estar fumaçando. Tem gente com muita raiva porque eu estou falando isso. Mas não precisa ter raiva não, que raiva mata. E raiva também dá ataque do miocárdio. O que eu quero que você reflita apenas e se entregue a Cristo. Eu não estou criticando igreja nenhuma aqui. Eu estou simplesmente falando o que muita gente não tem coragem de falar, mas está na história. Eu estou só replicando o que a história diz. Então, Lutero, ele foi um homem de extrema coragem. Então, um novo edito foi promulgado, declarando a separação final entre o grande reformador Martinho Lutero e a Igreja Católica, dizendo que ele havia sido amaldiçoado pelo céu e todos aqueles que aceitassem as suas crenças seriam excluídos para sempre da igreja e incluídos na mesma condenação. Qual seria a condenação? Morte, irmãos. Morte. Então ele deixou o alerta para hoje nós, em pleno século 21, e principalmente na atualidade, é extremamente relevante quanto ao ensino das Sagradas Escrituras. Temo, olha o que ele falou sobre as universidades. Olha o que Lutero falou. Temo que as universidades se tornem grandes portões do inferno, a menos que trabalhem com afinco para explicar as Sagradas Escrituras e inculcá-las no coração dos jovens. Qualquer instituição que não envolva as pessoas continuamente com a palavra de Deus se torna corrupta. Aí eu fico imaginando as universidades hoje do planeta, hein? Gente, isso não tem a ver com politicagem, nem partido político aqui que eu estou falando, não. Isso tem a ver com a verdade. Universidades que não têm permitido que a palavra de Deus seja utilizada, não é? Elas são portões do inferno. E qualquer instituição educacional que seja, que não envolva as pessoas ao estudo diário da palavra de Deus, em seus ensinos, se torna corrupta. Meu irmão, é como diz a própria palavra de Deus. O Senhor,
ele foi muito, mas muito claro em sua oração: santifica-os na palavra, a tua palavra é a própria verdade. Vamos terminar? Martinho Lutero, ele não tinha qualquer intenção de fundar uma nova denominação religiosa, pois era um leal monge da Igreja Católica. O desejo dele foi compartilhar as verdades encontradas na palavra de Deus, tendo em vista que elas o libertaram das assoladoras penitências que representavam a tentativa humana de salvação pelas obras. Diferente do que esperava, ele foi perseguido pela igreja que ele reputava como uma agência divina. Descobriu que a venda de indulgências era uma forma de arrecadar fundos, completamente reprovada pelas Sagradas Escrituras. E por isso ele passou a ensinar as verdades bíblicas ao povo através do púlpito, dos seus escritos e da promulgação das 95 teses sobre e contra as indulgências. Foi perseguido, mas encontrou apoio nos políticos daquela época na Alemanha, que também estavam desapontados com os abusos de seus pais, do seu país por Roma. Portanto, a reforma não foi a ideia de um homem ou um conjunto deles, mas um movimento iluminado por Deus para retirar o seu povo da opressão medieval papal. Quando Pilatos, já que falei da escada de Pilatos, ele interrogou Jesus e lhe perguntou: onde está a verdade? Lamentavelmente, ele não ficou para ouvir a resposta. Porém, a sua própria pergunta, no vernáculo latino, sugere a resposta. Est vir qui adest, que em latim agora significa: este homem que está diante de você é a própria verdade. A verdade em Jesus é como o azeite, sempre vem à tona em contato com a água. Essa verdade, ela foi vista pela esposa de Pilatos, que ficou muito impressionada. Irmão, meu querido, minha querida irmã, eu apelo essa noite para você. O Salvador Jesus Cristo, Ele está convidando você e cada um de nós a se aprofundar na lei, em Jesus, no Espírito Santo, na palavra de Deus, que é a própria verdade. A verdade que liberta, a verdade, como falei no início, o primeiro texto de 8:32, que traz salvação. Mas a essa altura, você pensa: mas pastor, como é que eu posso me levantar para falar de Deus às pessoas? Você possui suficiente verdade, a palavra de Deus está à sua disposição. Então, pegue o conhecimento que Deus lhe proporcionou através da Bíblia, levante essa tocha, aceite agora, pois essa recompensa é a vida eterna, através da graça, e não de obras meritórias. Você gostaria de se entregar a esse Deus que é verdade, a Jesus Cristo que é a própria verdade, ao Espírito Santo que é a própria verdade, a palavra de Deus que é a verdade, a lei? Você quer se entregar a Ele, e a salvação está disponível a todo aquele que acredita. Peça perdão a Deus, se arrependa, não precisa pagar. A graça de Deus não está à venda, ela custou caro, muito caro, para quem ofereceu, e absolutamente nada para quem recebeu. E ore comigo. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens como Lutero, John Hus, Jerônimo, Wycliffe e muitos outros com coragem, que ergueram a tocha da verdade e não temeram a própria morte por amor à tua palavra da verdade. Que nós possamos ser estes reformadores dos últimos dias, que possamos ser fiéis unicamente à tua palavra, e que possamos, por amor a ti, e nos preparar
para quando o Senhor voltar em poder e majestade, estarmos para sempre com o Senhor. Pois oramos agradecidos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo.